Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marison Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu aproveito e te peço para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações e não esquece de deixar o teu like. Hoje a gente vai falar sobre um filme, esse filme é de 2013, mas eu acabei vendo esse filme pela primeira vez ontem e o filme é Gravidade, um filme, na minha opinião, espetacular. Um filme que tem uma fotografia brilhante, é um filme com a Sandra Bullock e o George Clooney, né? E quando eu estava assistindo esse filme, algo me ocorreu em uma determinada cena e é sobre essa cena que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Porque, caso você esteja chegando agora, nós não temos a pretensão aqui no nosso canal de fazer avaliações técnicas cinematográficas de filme, mas o que a gente pretende aqui é trazer um pouco do conhecimento acerca do funcionamento da psique humana, da mente humana, né, do comportamento humano. Então, trazendo para esse contexto do nosso canal, aqui a gente vai falar sobre uma cena que me chamou a atenção. Eu acredito que tenha sido ali na metade do filme, uma cena que é praticamente um ponto de inflexão, né? Um momento de virada ali do roteiro. E caso você não tenha visto o filme ainda, eu já te alerto que pode ser que a gente solte algum spoiler. Então tem um botãozinho aqui embaixo de salvar, você pode clicar nesse botão e assistir o filme e depois você volta aqui para a nossa avaliação, tá? Mas a gente vai falar sobre uma teoria psicanalítica freudiana que chama-se ato falho. E eu vou explicar exatamente o que é que isso tem a ver com o filme. Em um determinado momento, a personagem da Sandra Bullock, ela está completamente perdida no espaço e ela consegue chegar ali numa cápsula, não consegui entender muito bem, um compartimento, né, da aeronave, ela consegue chegar nesse compartimento e ela tem uma ilusão, tá? Depois fica claro que ela tem uma ilusão. E o que acontece é que na ilusão dela, a ilusão na verdade era ela conversando com a personagem do George Clooney. E essa personagem, né, do George Clooney, fala para ela alguma coisa mais ou menos assim, que ela na verdade não estava possivelmente querendo voltar para a Terra, que talvez para ela não fosse muito interessante, para ela não fosse interessante voltar para a Terra porque ela teria que se deparar com a realidade da vida dela. E qual era a realidade? Logo no início do filme, eles estão com uma conversa lá, um diálogo, e ela chega a dizer no início do filme que ela tinha uma filha. E essa filha era pequena, se não me engano, 4 anos de idade, ela acabou numa situação muito banal, ela acabou falecendo, né? Escorregou, caiu, bateu a cabeça e ela acabou falecendo. Então era uma realidade extremamente dolorosa que ela vivia aqui na Terra. Pois bem, levando isso em consideração, vamos partir para Freud agora, porque em 1901, Freud escreveu, ele lançou o livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ele tinha lançado um ano antes, em 1900, ele tinha lançado Interpretação de Sonhos, quando ele tinha trazido ali a questão do inconsciente humano, né? E como é que o inconsciente humano influencia na nossa tomada de decisão, no nosso comportamento e na nossa psique. Então a psicanálise acabou se tornando ali a terceira ferida narcísica da humanidade. Por que a terceira ferida narcísica? Porque Freud ele traz a percepção de que o homem não é tão racional quanto ele imagina. Ele é muito guiado pelos desejos inconscientes sem que ele perceba. Então, até então, o homem se imaginava extremamente racional, e aí Freud traz essa percepção dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, você não é tão racional assim. As suas decisões parecem ser racionais, mas a grande maioria delas, se não todas, é muito guiada pelo desejo do inconsciente. Pois bem, vamos entender aqui onde é que eu estou querendo chegar. Em 1901, Freud lança Psicopatologia da Vida Cotidiana, quando ele traz a teoria dos 3 atos falhos. Na verdade, é conhecida como a teoria dos atos falhos. E seriam basicamente 3. Eu vou explicar agora para você o que consiste essa teoria e por que eu estou falando isso, o que é que isso tem a ver com o filme que nós estamos avaliando aqui. Nessa teoria dos atos falhos, Freud vai dizer, por exemplo, que existem alguns lapsos, alguns erros, né? Erros de linguagem, erros de memória, erros de comportamento do ser humano, que não, na verdade, querem dizer que eles foram erros exatamente, né? Os erros de comportamento e erros de linguagem que Freud vai denominar como atos falhos, na verdade, são uma tradução aqui para o português. Freud vai entender, por exemplo, que esses lapsos acontecem porque existe um desejo inconsciente e esses lapsos ele reflete exatamente o conteúdo desse desejo inconsciente que porventura talvez tenha sido recalcado ali em algum momento. Então eu vou explicar com exemplos para ficar bem claro para quem não tem muita familiaridade com a psicanálise. Suponhamos que você
que você se esqueça de ligar para uma pessoa. Você tem um momento que você marcou para telefonar para uma determinada pessoa e você acaba esquecendo. Esse seria um lapso de memória, um ato falho ligado à memória. Então Freud vai dizer que possivelmente existe um desejo inconsciente de não falar com aquela pessoa. Então, nesse caso, nesse ponto de vista, o erro, na verdade, não foi um erro, mas foi um acerto do ponto de vista do conteúdo inconsciente. Se, por exemplo, Freud vai trazer, se eu não me engano, no capítulo 8 desse livro, ele vai falar sobre uma determinada situação que ele chegou na casa do paciente e ele tirou a chave da casa dele do bolso e foi tentar entrar na casa do paciente com a chave da casa dele. E ele acabou percebendo ali que existia um erro, né? Esse erro é de comportamento, o ato falho ligado a um lapso de comportamento. E ele começou a fazer o levantamento desses lapsos, e ele começou a perceber, por exemplo, nessa situação que eu citei como exemplo, que consta lá no capítulo 8, ele entendeu que ele tinha muita familiaridade com aquele paciente, e por ter muita familiaridade, ele simplesmente se sentia em casa. Então, o fato dele tirar a chave da casa dele para entrar na casa do paciente era uma forma dele entender que o conteúdo do inconsciente dele consistia basicamente no seguinte: aqui eu me sinto em casa. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quando eu estava assistindo esse filme, nesse momento, nesse ponto de inflexão que eu citei, quando a ilusão, né, da personagem da Sandra Bullock, quando ela, hipoteticamente ali, ela conversava com o George Clooney, né? Ela estava conversando com ele e o George Clooney traz essa possibilidade para a mente dela. Ele começa a meio que provocar ela, né? Essa ilusão que ela teve, começa a provocar ela e dizer basicamente que ela não queria, no fundo, ela não queria voltar para o planeta Terra porque ela teria que se confrontar com a realidade dela, que era justamente da filha que havia morrido. Então eu deixo já aqui para você uma pergunta, né? Porque até é quase como uma provocação. Será que ela, na verdade, ela sentia medo da situação porque ela não conseguia voltar para a Terra, ou ela não conseguia voltar para a Terra porque ela sentia medo? O que é que eu estou querendo falar com isso? Ela não, de certa forma, o conteúdo inconsciente dela bloqueava ela de tomar as ações necessárias para que ela pudesse voltar à Terra, porque, na verdade, a mente dela, o inconsciente dela, tinha justamente esse medo de ter que voltar para a Terra para se confrontar com a realidade da filha morta e dela ser uma pessoa extremamente solitária, como pareceu através do diálogo no início do filme. Então eu deixo essa provocação, eu deixo essa reflexão para você e queria te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário aí abaixo sobre o que é que você acha acerca desse conteúdo inconsciente. Através dessa cena desse filme, nós podemos trazer aqui mais um conteúdo para você, ligado à psicanálise freudiana, que é o conceito de ato falho, e deixamos aí também essa pergunta: será que ela não queria voltar, será que ela não voltava para a Terra porque ela estava com medo, ou ela estava com medo porque ela não queria voltar para a Terra? Então fica aí justamente essa dúvida, essa pergunta para você, tá? Espero que você tenha gostado. Não se esquece, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gostou também desse filme, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.